Questão 58, Matemática em Seja 2018. Essa questão é um nível bem difícil, tá, pessoal? Então vamos com calma, a gente precisa entender e identificar vários itens. Não esqueça de nos seguir, e daí, professor, dá um likezinho lá, dá um joinha, pode se inscrever no nosso canal para receber nossos vídeos, nossas novidades. Logo estaremos com as matérias, estaremos trabalhando para você aproveitar o Enseja e tirar de letra, né? Fazer a prova fácil, sem maiores complicações. Vamos à questão? Olha aí. Uma caixa d'água de um estabelecimento comercial possui um formato retangular e capacidade de 5.000 litros. Então, uma forma retangular, vamos lá para uma geometria, vamos imaginar um retângulo, vamos precisar calcular um volume aqui, né? Uns cálculos. Aqui não temos jeito, aqui vamos precisar do cálculo mesmo. Então, você já precisa estar bem trabalhando ali no cálculo. Se tiver problemas e dúvidas lá com o início, multiplicações, divisões e subtração, soma, nós vamos ter nossos canais e nossa matéria toda para ajudar você e deixar você bem forte nessa parte para chegar num problema desses e não ter problema com o cálculo, né? Nós já temos outras preocupações aqui, que é justamente o volume, a metragem. Então a gente não pode, de repente, ter uma dificuldade na hora do cálculo, aí fica mais difícil, né? A gente não consegue nem calcular. Então, mas para isso nós vamos ter todo o apoio, você vai ter todo o apoio, nós vamos ter todo o material para te auxiliar, certo? Continuando ali então, né? O dono do estabelecimento precisa trocá-la por uma caixa com a mesma capacidade. Ao observar os modelos disponíveis, constatou que eram todos de formato retangular e possuíam 2,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Dessa forma, o dono do estabelecimento deverá comprar uma caixa d'água com altura em metro igual a... Ou seja, nós precisamos ter o mesmo volume de 5.000 litros de água, de capacidade, para essa nova caixa d'água que tem 2,5, né, 2,5 metros de comprimento por 2 de largura. Então precisamos saber qual é a altura que ela precisa ter para ficar com a capacidade de 5.000 litros. Bom, aqui nós vamos precisar de alguns detalhes importantes, né? Eu já fiz aqui alguns desenhos para a gente ter uma ideia. Então, o que o problema diz ali que a caixa d'água vai ser retangular, de 2,5 metros de comprimento, né? Então, a parte azul aqui, 2,5 metros, vamos imaginar, né? Pela largura de 2 metros, a parte em vermelho aqui. Qual é a área aqui desse retângulo? Por que eu vou precisar da área, né? Porque se vocês lembrarem, vocês vão precisar ter a ideia aqui de que um retângulo, um volume de 1 metro, agora aqui do ladinho, esse retângulo menorzinho, 1 metro de largura por 1 metro de comprimento e 1 de altura, conseguem identificar isso? 1 por 1 por 1, nós vamos ter aqui uma capacidade de 1.000 litros de água, certo? Isso a gente pode gravar, porque vai ser sempre um mesmo padrão, né? 1 metro de largura, 1 de comprimento, 1 de altura, são 1.000 litros de volume aqui dentro. Então, voltando aqui para a nossa caixa d'água, eu vou fazer o cálculo para ver qual é a área aqui desse retângulo. Se eu tenho 2,5 de largura, de comprimento por 2 de largura, multiplicando eles, vamos lá para o papel, caneta, rascunho, né? Não adianta usar os recursos aí de celular, calculadora, porque lá na prova não tem, né? Não vai ter chance. Então, já trabalha no papel ali, faz o cálculo para ver. Você deve encontrar um resultado de 5, né? Bom, se esse resultado já nos deu 5 aqui, então a minha altura aqui não vai precisar mudar muito, certo? Eu vou ter que trabalhar aqui com uma altura de apenas 1 metro, porque a minha área aqui já é de 5. Se eu tiver só 1 de altura, eu já vou ter aqui os 5.000 litros. Se eu tivesse, por exemplo, 2 metros de altura nessa minha piscina, então eu estaria dobrando aqui, porque eu vou multiplicar. Olha lá na piscininha pequenininha. 1 vezes 1 vezes 1. Eu vou ter 1.000 litros de água, né? São
é 1 metro cúbico. Então aqui eu já tenho, multiplicando esses dois aqui, já me dá 5. Então a minha altura da piscina não pode mudar, inclusive, esse cálculo, esse valor aqui. Essa altura da piscina já tem que continuar me dando o valor de 5. Para isso, um valor que eu multiplico aqui, 2 vezes 5, vezes 2, vezes a altura, que não muda o valor, é 1, né? Porque vezes 1 não vai mudar nada aqui. Então, se eu pegar esse 5 aqui e fazer vezes 1, continua 5, aí ficam 5 metros cúbicos, que nos dá um equivalente a 5.000 litros de volume. Para a gente ter uma ideia melhor aqui do desenho, porque às vezes alguém pode não se identificar ali com o desenho, mas a gente estaria falando numa caixa d'água, claro, mas para ter uma boa ideia aqui, né, digamos, nos basear aqui numa piscininha. O comprimento pela largura da piscina, né, vamos fazer aqui, pegar aqui em azul, o comprimento dela, comprimento pela largura da piscininha aqui, em vermelhinho, e aqui a minha altura da piscina, que seria essa altura aqui. Vou deixar em verde aqui. Então, comprimento, largura e altura. Dentro dessa piscina, eu vou ter ali uma capacidade, um volume, conforme a metragem dela. Então, aqui no nosso cálculo, a resposta aqui seria 1. Eu não posso mudar ali o volume que já me deu 5, então vezes 1 aqui para ter, ficou feinho meu 1, né? É 1 ali, 1 metro de altura, certo? Então, voltando aqui no problema, a altura da caixa d'água deverá ser 1. A letra B, alternativa B de bola, né? 1 metro. Claro, tem algumas medidas ali para confundir, né? 5, 0,1, certo, pessoal? Mas aqui vamos trabalhar com o volume e as metragens, todo o apoio, toda a ajuda para entender bem esse conteúdo, para ver ele e fixar bem, trabalhar bem isso, você vai encontrar no nosso material, certo? Aguardamos você por lá. Deixe um comentário, pode colocar alguma ideia, trocar algum assunto, alguma sugestão, estaremos ouvindo vocês. Até a próxima, pessoal!